Boa tarde, meus queridos. Bom, na aula de hoje a gente vai introduzir um novo assunto, onde vai falar sobre drogas e os seus efeitos. Sabemos que droga é um nome caracterizado a algo ruim, né? É algo que faz mal ao nosso corpo. Então a gente vem aqui vendo alguns desses efeitos e o porquê não utilizar, ingerir tal coisa, tá bom? Tia, então a senhora está falando que droga é o quê? Gente, droga é toda substância que ela é capaz de alterar o funcionamento do corpo humano. Então, se algo faz com que o meu corpo se desestabilize, tenha alguma reação não normal, então é considerada como droga, tá bom? Então, cada droga, tia, cada tipo de droga, ela tem uma origem diferente. Então, assim como os seus efeitos, né, e suas tolerâncias também vão ser diferentes. Então, a gente pode dividir as drogas por duas classificações: as drogas lícitas e as drogas ilícitas, ou as naturais e sintéticas. Tia, e o que são drogas lícitas e drogas ilícitas? A droga lícita, tia, é toda aquela droga que pode ser comercializada, seja como supervisão médica ou não. Então, as drogas ilícitas, elas podem ser comercializadas, né, como dizem, e elas podem ser recomendadas com supervisão médica ou também não, que são os calmantes, a bebida, né, o álcool em si. Já as drogas ilícitas, dia, é aquela que tem sua venda e consumo proibida por lei. Então é a maconha, cocaína, porque ela já vai ter um grau de afeto maior no corpo, tá bom, gente? Já as drogas naturais e sintéticas, né? As drogas naturais são aquelas que, mesmo consumidas sem nenhum tratamento, obtêm o efeito desejado, que é a maconha, que são os cogumelos alucinógenos. E agora tem as drogas sintéticas, tias. Essas drogas são criadas em laboratórios, em geral como remédios, e o seu uso, né, contínuo vai acarretar o que? Danos à nossa saúde. Então, são as anfetaminas, os sedativos, o LSD, são alguns tipos de drogas sintéticas, tá bom, gente? E quais são as drogas mais comuns, tias? Quais as drogas mais utilizadas pelo ser humano, né? Pela humanidade hoje em dia? E por que, tia, utilizamos essas benditas drogas? Tia, as solventes inalantes, né? São substâncias compostas, né? Principalmente por hidrocarbonetos, né? Então, sendo eles o N-hexano, tolueno, acetado, né, etila, perdão, e tricloretino. Então, são alguns desses, né, são algumas substâncias que compõem esses tipos de solventes inalantes. Então, essas substâncias, elas podem ser encontradas em cola de sapateiro, esmalte, tintas, gasolina, dentre outros. Quando inaladas, elas causam um efeito no cérebro da gente, né? Um efeito no cérebro humano. Esses efeitos são divididos em 4 partes, tia. Tá certo? Então, quais são essas fases e essas partes? Primeira fase, a pessoa fica eufórica e excitada, ocorrendo torturas e perturbações auditivas e visuais. Podem ocorrer náuseas, espirros, tosse, muita salivação e fases avermelhadas, né? Na segunda fase, a gente começa a ter a depressão. A pessoa fica em confusão, desorientada, a voz pastosa, perda do autocontrole, dor na cabeça e principalmente palidez. Tá bom? Isso são fases dessas drogas comuns. A nossa terceira fase é a depressão profunda, com redução do alerta, né? Incoordenação ocular, incoordenação motora, reflexos deprimidos e processos alucinatórios. A gente começa a ter algumas alucinações, tá certo? E são algumas outras fases.
Quarta fase é a depressão tardia, né? Que ela pode chegar à inconsciência, a gente vai perder absolutamente a nossa consciência. A queda da pressão, a gente começa a ter sonhos estranhos e até convulsões, para vocês verem quão graves são a utilização de alguma dessas drogas. Existem também seus efeitos tóxicos, Dias, que podem levar a lesões da medula óssea, dos rins e do fígado. Então, se houver no solvente uma impureza, o benzeno, né, pode haver diminuição de produção de glóbulos brancos e vermelhos pelo nosso organismo. Nas colas, gente, a substância dienexana, que ela é muito tóxica para os nervos periódicos, produzindo degeneração progressiva a ponto de causar transtornos para andar e muitas outras coisas, a chegar até ser paraplégico, paralisia. Tia, anfetaminas, né? Bolinha, rebites, né? Que a gente chama. Essas substâncias produzidas em laboratórios que estimulam a atividade do sistema nervoso central, muito utilizado por motoristas que dirigem muitas horas seguidas, estudantes que viram à noite estudando e pessoas que querem perder peso sem supervisão médica, né? Então, às vezes eu já ouvi, acho que vocês já ouviram falar, creio que não, né? Desejo que não, sobre esses ribites, né? Que muitos caminhoneiros utilizam. Os efeitos dessa droga, né, são insônia, e inapetecente, a gente perde o apetite, né? A pessoa sente-se cheia de energia e fala até mais rápido. Além disso, causam dilatação nas pupilas, sensibilidade à luz, aceleração dos batimentos cardíacos e aumento de pressão sanguínea. Quão grave é? E como eu sempre digo para vocês, tudo tem riscos, né? Com uso excessivo, né, as anfetaminas podem causar paranoia, insônia, psíquico, alucinações e palidez. Depois de muito tempo do uso dessa droga, passa a ser mais tolerada, né, pelo organismo, fazendo com que o usuário tome até 50 vezes mais a quantidade de anfetamina por dia. Então ela vai perdendo o efeito e a gente vai querendo se acostumando. Bebidas alcoólicas, é a mais comum e não menos perigosa, né? O uso do álcool tem sido muito mais frequente por jovens no Brasil. Seu uso pode causar efeitos estimulantes como euforia, desinibição, mais facilidade para falar. Mas depois que esses efeitos passam, começam a aparecer efeitos de depressores, como falta de coordenação motora, descontrole e sono. Quando o consumo é muito exagerado, o efeito depressor fica exorbitado, né? Então, podendo até causar coma. Tem também seus efeitos tóxicos. Os dependentes do álcool podem desenvolver doenças do fígado, né? Muitas doenças. Também são frequentes problemas do aparelho digestório, no sistema cardiovascular, né? E polineurite alcoólica, que ela é caracterizada, tia, por dor, formigamento e cãibras, tá certo? Nos membros inferiores. Tem também, tia, notando que essa doença não, essa droga, sabemos que o álcool é uma droga muito consumida, até pelos jovens, né? Muito, muito, muito consumida pelos jovens e a gente acha que é algo normal, mas não é. Também tem suas consequências negativas, tá certo?
Calmantes e sedativos, né? São utilizados em tratamento de pessoas ansiosas, né? Ou quem tem até insônia. Elas têm a característica de deprimir o sistema nervoso central, causando uma sensação de relaxamento, bem-estar, calma e algumas vezes até sono. Mas também existem os seus perigos, como o tia sempre vem dizer, tudo tem seu lado negativo. Com o aumento da substância, a pessoa pode vir a ter incoordenação motora, inconsciência e até chegar ao coma. Isso ocorre pois os batimentos cardíacos ficam mais grave, mais fraco, perdão, e a pressão cai. E a nossa respiração fica até mais lenta. Alguns dos usuários de calmantes morrem de parada respiratória. Misericórdia, para vocês verem o quão é perigoso esses calmantes. Gente, aqui tia vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de droga. A gente não vai conseguir expor todos, mas tia vai falar um pouquinho de algumas principais. A cocaína é uma substância natural extraída das folhas de uma planta conhecida como coca. A cocaína pode ser encontrada em três formas: a merla, o crack e o pó branco. Então a gente pode encontrar essa droga de três formas, tá bom? Tia vai apresentar aqui eles. Gente, a sensação de prazer dessa droga. Logo após usar, o usuário sente a sensação de grande prazer, intensa euforia e poder. É tão agradável que logo após o desaparecimento desse efeito, ele volta a usar a droga fazendo isso inúmeras vezes, onde deixa a gente dependente. Parar o uso dessa droga, né, não causa crise de abstinência, apenas um grande e indolor desejo de consumir a droga. Por quê? Por isso que a gente fica dependente, porque a gente tem, quando a gente está no efeito dessa droga, a gente sente um alto poder e o efeito passa, nada é para sempre. Então, não é recomendado, gente, que vocês nem se aproximem desses tipos de coisa. O uso exagerado da cocaína causa comportamento violento, irritabilidade, paranoia, né? E atitudes bizarras devido ao aparecimento da paranoia. A gente fica paranoico e age, né, de formas bizarras. A visão fica borrada, dor no peito, contrações musculares, convulsões e até coma. A pressão arterial pode se elevar e o coração bater até mais rápido. Eventualmente, podem ter alucinações e delírios. O uso crônico da cocaína pode levar a uma degeneração irreversível dos músculos esqueléticos chamadas raptoabdominais. A pessoa que está em processo de alucinação percebe coisas sem que elas existam, né? Podendo ser uma alucinação auditiva ou uma alucinação visual. As alucinações, tia, podem ocorrer em pessoas normais que tomam determinadas substâncias ou drogas alucinógenas. Essas drogas são também chamadas de psicotrópicos
nicotinominéticas, né? Por imitarem um dos mais evidentes sintomas das psicoses, que são as alucinações. Grande número de drogas alucinatórias, né, vem da natureza, principalmente de plantas, que são o caso dos cogumelos e essas plantas alucinógenas, né? E também elas têm os seus efeitos. Às vezes são agradáveis e a pessoa se sente recompensada pelos sons incomuns, cores brilhantes e pelas alucinações. A gente fica encantada por alucinações, imaginem só. Em outras ocasiões, os fenômenos mentais são de natureza desagradável. Tem visões periféricas, né, sensações de deformação do próprio corpo, misericórdia, e certeza até da morte, né? Pessoas até se matam por verem, né, de cima a gente tão bizarra. As alucinações podem ser conduzidas pelo ambiente, pelas preocupações anteriores ou por outra pessoa. Esse é o papel do sacerdote, né? Nos vários rituais religiosos folclóricos, eles são capazes de conduzir com palavras os efeitos mentais para o fim desejado. Notem até a semelhança entre esses aspectos. E os seus efeitos, né, são sintomas físicos, são poucos salientes, pois são alucinógenos, né, primários. Podem aparecer dilatação nas pupilas, suor excessivo, taquicardia e náuseas. As substâncias alucinógenas, não induzem dependência e não ocorre síndrome de abstinência. Ok, vamos falar sobre esse último, né, tipo de droga, que são os esteroides, muito utilizados pelos homens, né, que querem ter o corpo definido, os tais anabolizantes. São drogas relacionadas ao hormônio masculino, que é a testosterona, Os anabolizantes possuem vários usos clínicos, nos quais sua função principal é a reposição da testosterona nos casos em que, por algum motivo patológico, tenha ocorrido um déficit. Então, ele tenta recolocar no corpo a testosterona que possa ter sido algo patogênico, né, que não possa ter ocorrido. Quais são os principais efeitos dessa droga, tia? Tremores, acne severas, retenção de líquidos, dores nas juntas, aumento da pressão sanguínea, né? A forma do colesterol, do colesterol também. Tumores, né, no fígado. Além desses, aqueles que se injetam ainda ocorrem o perigo de compartilhar seringas e contaminar-se com vírus de AIDS e hepatite, né? Quão grave é utilizar esses anabolizantes. Tem também até os outros efeitos do uso disso. Nos homens, os testículos diminuem de tamanho, impotência, infertilidade e desenvolvimento das mamas. Então, a gente começa a ter seios maiores, os homens. Nas mulheres, os crescimentos de pelos faciais, alteração ou ausência de ciclo menstrual, voz grossa e diminuição dos seios. Nos homens aumenta, nas mulheres diminui, tá certo? Nada que a gente queira. Então, gente, foi isso. A gente apresentou um pouquinho de algumas drogas e os seus efeitos para vocês verem quão perigoso e não aconselhável utilizar esses tipos de drogas que, às vezes, o nosso corpo ele tem sua forma de se desenvolver e a gente quer modificá-lo. Notem que todas as drogas citadas, elas mexem no organismo, elas mexem no sistema humano, porque essa é a função das drogas, desestabilizar o corpo. Não, isso é nada do que a gente quer, né? Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham uma boa aula e copiem o que tia pediu, né? O que tia citou aí. Façam, né, as anotações e, em hipótese nenhuma, gente, tentem utilizar esses tipos de drogas, pois irão apenas prejudicar vocês e nada mais vai acrescentar. Então, espero que vocês tenham entendido.
Tenha uma boa aula e qualquer dúvida falem com tia, tá bom?